Então a gente vai continuar a partir do ponto que a gente parou na aula passada, que foi, a gente ficou isso aqui para entrar em efeito fotoelétrico, né? A gente veio falando da evolução das ideias da física, num termo geral, porém a gente falou também da evolução do modelo atômico, né? Começando por Dalton, depois passando por Thomson, Rutherford, depois o modelo de Bohr, e quando a gente falou do modelo de Bohr, a gente resolveu falar então de efeito fotoelétrico, né? Se você pegar todo o efeito fotoelétrico, ele teve aí, então, contribuição de Planck, né? E Albert Einstein, óbvio, né? E basicamente os dois juntos aí, né? Eles, através do efeito fotoelétrico, você está comprovando ou reforçando o comportamento corpuscular da luz, né? O comportamento de matéria da luz. É como se a matéria fosse uma partícula, né? Vocês já fizeram ondas, por exemplo. Se você olhar aí essa figura do lado esquerdo, né? Que é um fenômeno de difração e interferência de ondas, né? Você tem lá no finalzinho uma lanterna, né? Que está emitindo uma radiação eletromagnética na cor verde. É importante falar que essa radiação eletromagnética, né? Ela tem um comprimento de onda muito bem definido, uma frequência de onda muito bem definida e uma energia muito bem definida, né? Bom, o que esse experimento diz sobre o comportamento, então, dessa radiação? Bom, ele diz que ela é uma onda, por quê? Porque ela sofre duas, quando essa onda atinge esses anteparos, né, atinge um anteparo, ela sofre, duas características que acontecem com ela, dois eventos que acontecem com ela, são eventos característicos de ondas, né? Você está vendo que esse primeiro anteparo, logo após a lanterna, ele possui dois orifícios, né? Dois orifícios. Esse orifício ele tem uma largura, né? Se a gente puder, vamos supor que a largura dele é A, né? Essa abertura dele é A. Se essa abertura dele é aproximadamente parecido com o comprimento de onda da onda que incide aí nele, a gente fala então que vai ocorrer aí um fenômeno de difração. O que é esse fenômeno de difração, né? Essa onda, ao atingir esse anteparo, ela sofre um espalhamento. É isso. É uma difração. Isso é característica de onda. Mais tarde, a gente vai ver que isso também pode ser característica de matéria, certo? E aí, então, a gente vai estar falando sobre a dualidade, né? Onda-partícula da matéria. Então, mas voltando aqui, né? A gente está falando ainda de luz. A gente está falando ainda de onda eletromagnética, no final das contas, né? Ondas eletromagnéticas. Bom, o próprio nome já diz, ela é onda. Por que ela é onda? Porque ela sofre difração, que eu acabei de dizer, e ainda ela pode sofrer interferências, né? Porque você tem duas fendas. Ocorre difração nessa fenda, ocorre difração nessa fenda. Quando elas se espalham aí nesse intermediário, nesse local intermediário, alguns pontos dessa onda sofrem uma interferência construtiva, ou seja, as ondas se somam, formando pontos de intensidade maior, né, de onda. Enquanto em outros pontos, você tem uma interferência esqueci o outro nome, gente, fugiu da cabeça. É interferência construtiva e a outra é interferência. Fugiu da cabeça, acredita? A palavra fugiu da minha cabeça. Não é destrutiva. A interferência construtiva. Bom, deixa eu olhar aqui. O nome fugiu da minha cabeça, tá? Ficou o nome aqui na cabeça agora. Bebê.
destrutiva mesmo, mas o nome tá meio esquisito, né? Sei lá, destrutiva é o nome feio. Mas ok. Então, quando a onda passa por anteparo e tem as duas fendas, gente, ele pode. Algumas partes da onda se somam, formando regiões de maior intensidade de onda. E outras destroem, né? Se vocês se lembram de ondas, né? Se uma crista de uma onda combina com a crista de outra onda, e as duas não estão defasadas, você tem uma onda construtiva. E se uma crista de uma onda combina com o vale da outra sem ter defasagem, você tem uma onda destrutiva. O nome da distância entre as cristas, Rafael, é o comprimento de onda, tá? O comprimento de período, como o Johnny falou que vocês costumam falar, tá bom? Então, gente, se você quer caracterizar alguma coisa como onda, você tem que observar esses dois eventos físicos que nós discutimos, difração e interferência. Se você pega essa imagem da esquerda aí, que você está vendo que você tem regiões bem verdes, né? Eu estou até fazendo um quadradinho aí. E regiões sem o verde. Regiões bem verdes e regiões sem o verde. Então, essa região mais verde, intenso, é onde você teve aí o maior... onde você teve... onde uma frente de ondas construtivas, né, atingiu o anteparo. E o lugar onde não tem nada, está escuro, é onde as ondas nem chegaram, porque naquele espaço ali, as ondas, a fase dessas ondas fizeram com que elas formassem, então, uma onda destrutiva, né? Você teve uma interferência de onda destrutiva. Então, isso que a gente está vendo na esquerda aí, gente, é o comportamento de onda, e aí seja qualquer tipo de onda eletromagnética, tá? Se a gente falar do espectro visível, pode ser qualquer uma dessas, pode ser uma onda no verde, né? Se a gente tá aí do lado tem um espectro magnético, aí, eletromagnético, pode ser no amarelo, né? Pode ser no vermelho. Qualquer uma dessas ondas, elas terão eletromagnéticas, né? Elas terão o fenômeno de difração e interferência de ondas. Então, basicamente, o que eu quero que vocês entendam daqui esse experimento, esse fenômeno de difração, esse fenômeno de interferência, ele caracteriza a onda, certo? Então, mas a luz é uma onda, e isso não é uma novidade. Agora, o efeito fotoelétrico vem para analisar a onda do ponto de vista de partícula. Primeiro, ele considera que a onda... Primeiro, quando a gente fala da onda como onda eletromagnética, né, da radiação como onda eletromagnética, a gente nem fala de partículas, né? Não existe partícula, porque onda? Onda é uma perturbação que se propaga no espaço. Eu só quero lembrar para vocês, eu vou dar um share aqui noutra... deixa eu dar um... né? Vou dar um share aqui no livro rapidinho. Vocês estão vendo o livro aí agora? Na apresentação? Sim, sim. Sim. Obrigado. A onda, gente, eletromagnética, né? Ela tem esse aspecto que vocês estão vendo aí. Tudo bem? Como é que uma onda eletromagnética ela se propaga? Ela se propaga sobre a ação de dois campos, né? Quais campos são esses? Quais campos são esses, né? Ela se propaga na ação de um campo elétrico e um campo magnético. Um alimenta o outro. Eles oscilam de tal forma que o campo elétrico alimenta o campo magnético e o campo magnético alimenta o campo elétrico. Você pode ver nesse desenho aí, nessa imagem, que é uma representação de uma onda eletromagnética, seja ela uma onda eletromagnética, se a gente pensar no espectro visível, azul, vermelho, amarelo, verde, não interessa. Uma onda eletromagnética, ela é isso. É ação de campo elétrico e ação de campo magnético. O que difere
basicamente, uma onda eletromagnética vermelha, que é uma radiação, então, no visível, no vermelho, e verde, é o comprimento de onda dela, né? Porque aqui você tem um comprimento de onda que sai daqui, né? Até aqui, ó. E bosta, peraí. Né? Aqui você tem um comprimento de onda. Então, esse aqui, ó, é o comprimento de uma onda eletromagnética, né? Que é o lambda. Que é o lambda. Certo? Isso é o comprimento de uma onda eletromagnética. E o que difere, então, a onda eletromagnética verde, a radiação de cor verde, que está no visível, e vermelha? É exatamente o tamanho disso daqui, ó. Certo? A gente vai perceber que o tamanho desse comprimento de onda, que é essa distância entre a crista aí do campo, dessa onda plana aí, que é o campo elétrico. Então, essa crista, essa distância entre essas cristas, né, é o que difere uma onda eletromagnética da outra. Mas, basicamente, essa onda, ela é, então, é uma ação de campo elétrico e campo magnético. E uma coisa interessante é que uma onda eletromagnética que ela viaja na ação desse campo elétrico e desse campo magnético, ela se propaga aqui, né? Ó, lá no cantinho desse gráfico no eixo X, você está vendo a velocidade, né? Ela se propaga, então, aí. Você pode ver que o campo elétrico e o campo magnético são campos perpendiculares, né? À direção de propagação dessa onda eletromagnética. Agora vocês já estudaram campo elétrico e campo magnético. Vocês lembram daquelas equações que você tinha duas constantes? Na equação, por exemplo, do campo elétrico, você tinha, olhem mais um pouquinho embaixo, você tinha esse ε0, ou K, na verdade era o K, né? Lá, você tinha na equação da força uma constante, K, né? Essa constante K, ela representa de alguma forma a permissividade do meio, certo? Que seria, então, ali uma medida de quão fácil ou difícil é dentro de uma região com campo elétrico, de você fazer a resposta, então, de uma carga àquela ação do campo elétrico, certo? Outra coisa, vocês também estudaram o campo magnético, e estudaram esse μ0, que está aqui embaixo, né? μ0 era a permeabilidade magnética do meio, que seria, então, o grau de dificuldade de que o campo magnético, da ação do campo magnético, né, de um meio magnético, de um meio que tivesse sobre a ação do campo magnético, né? O interessante é que se você pegar aí a raiz, você está vendo essa equaçãozinha aí, a raiz de 1, né, sobre o produto dessas duas grandezas, se você faz isso, no final o que você encontra que, ó, C é igual a raiz disso, dá exatamente a velocidade da luz. Então, se você pegar uma onda eletromagnética que viaja no vácuo, ou seja, uma onda eletromagnética viajando no vácuo, a velocidade dela é a própria velocidade da luz, né? E isso você encontra facilmente, você prova facilmente, isso você prova teoricamente, também prova experimentalmente, né? Através dessa relação, ó, que a velocidade da luz é igual a raiz de 1 dividido por ε0, que é alguma coisa que está relacionada com essa constante K que vocês aprenderam, certo? Vezes μ0, onde μ0 é a permeabilidade magnética do meio. Então, botem na cabeça de vocês, onda eletromagnética é uma onda que se propaga sobre a ação de campo elétrico e campo magnético, certo? Esse campo elétrico e esse campo magnético, um alimenta a presença do outro, e a onda eletromagnética, ela se desloca, então, com uma velocidade v, e essa velocidade v que ela se desloca, se for no vácuo, né, é exatamente a 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Toda vez, gente, que vocês
se depararem com um gráfico dessa maneira, que é um gráfico de campo elétrico e campo magnético, dessa forma, um perpendicular ao outro, né, você pode ver que a seta preta é seta de campo elétrico, seta vermelha, seta de campo magnético. O ângulo entre o campo elétrico e o campo magnético também é de 90 graus. Você deparou com esse gráfico, que você estará vendo, então, é uma representação dos campos, né, magnético e elétrico em uma onda eletromagnética. E ela pode representar uma onda eletromagnética, ou seja, uma radiação de qualquer uma daquele espectro que a gente viu na nossa apresentação. E o que vai mudar de uma para outra, então, é o próprio comprimento dessa onda, comprimento de onda, ou comprimento de período dessa onda eletromagnética. Certo? A minha outra apresentação voltou? Só queria saber isso. Eu tenho que apresentar de novo aqui, será? Tem que apresentar de novo. Bom, então, eu acho que no nosso questionário ainda tem até algumas coisas sobre isso lá. Então, gente, só um pouco aqui. Bom, então é isso. Então, de cá, eu mostrei para vocês a questão do comportamento de onda da onda. De cá, o que vocês estão vendo é o comportamento de partícula da onda. Vocês estão vendo que está chegando umas bolinhas aí, né? Essas bolinhas que chegam, gente, agora, ao invés da gente pensar, como a gente vai falar do comportamento de matéria da onda eletromagnética, da radiação, ao invés de você pensar ao invés de você pensar da onda como uma frente, né, uma frente luminosa, você vai pensar agora que a radiação não é uma frente luminosa. Você vai pensar agora que a radiação são pequenas partículas. Estou desenhando aí, ó. Pequenas partículas sem massa. Certo? Sem massa, que carregam um quanto de energia. Cada partícula dessa carrega um quantum de energia. Então você pode ter uma outra partícula que carrega outro quantum de energia. A energia que essa partícula carrega é igual a E. É proporcional, né? Mas então é igual a E, uma constante de Planck, vezes a frequência daquela onda. Então, quando você pensa da radiação eletromagnética, né, como onda, você pensa isso da esquerda. É uma onda que tem difração e sofre interferência. Quando você pensa da radiação eletromagnética como partícula, você pensa que toda aquela onda, toda aquela frente de onda, agora ela é composta por pequenas partículas que não têm massa e que carregam um quanto de energia. E esse quanto de energia que cada partícula, que nós chamamos de fóton, carrega, ela carrega, então, uma quantidade que é chamada de H vezes F, onde H é uma constante de Planck, que mais tarde nós vamos aprender mais sobre ela, multiplicada pela frequência que esse fóton da onda relacionada a esse fóton. Por isso que essa frequência, esse Fzinho que eu coloquei aí, vai ser diferente para cada tipo de radiação que você pensar, né? Se você olhar desse espectro visível, você vai ver que você tem, olha aí nesse espectro de luz visível, né? Você tem uma radiação aqui próximo do azul, que tem um comprimento de onda lambda igual a 400 nanômetros, e você tem lá no vermelho 700 nanômetros, né? Então, se muda o comprimento de onda, também muda a frequência da onda, né? Existe uma relação, e nós vamos depois daqui um pouquinho, nós vamos trabalhar mais sobre isso, ok? Mas é isso. Então, o que é o efeito fotoelétrico? O efeito fotoelétrico é você pensar, então, na radiação como partículas, como quantum de energias, certo? De energia. Você pensa que cada partícula que nós chamamos de fóton, né? Que nós chamamos de fóton, carrega um quanto de energia, e esse quanto de energia é o produto da constante de Planck
vezes a frequência. E o que acontece no efeito fotoelétrico? Olha que interessante. Esse fóton, que agora a gente está falando de partícula, né? É uma partícula lá da onda. Olha que coisa louca, né? Então, esse fóton chega com essa energia nesse pacote aí. Esse fóton, né, que é esse pacote de energia, ele vem com uma certa energia. Quando ele encontra o elétron, imediatamente ele transfere essa energia para o elétron. Se essa energia desse fóton for suficientemente, tiver um valor suficiente para arrancar o elétron da amostra, né, por exemplo, isso aí é a amostra, né, que eu estou mostrando aí, de onde está pulando umas, umas bolinhas, né? Isso aí é a amostra, né? Você tem um cristal aí, o fóton está chegando, esse fóton passa uma energia para um elétron que está na amostra e esse elétron ejeta. Então, ó, o elétron está ejetando aí. Mas o elétron só vai ejetar se a energia que esse pacote, se a energia desse pacote de onda desse fóton, se a energia desse fóton for suficiente para arrancar o elétron. Por que eu digo isso? Eu tenho uma pergunta. O que mantém o elétron preso ao núcleo do átomo? A gente vai sair desse slide, mas o que mantém. É, A força de atração, professor? Isso é uma força de atração. A gente chama de. Quem falou? Desculpa, aqui não deu para ver. É, o Eric. Eric, é isso. A força de atração. Existe uma força de atração. Sabe como é que a gente chama na física um nome bonito para essa força de atração? Função trabalho. Aí a gente pode até fazer um gancho no nome aí. Eu não sei se é muito permitido isso, mas o que é função trabalho? É uma energia mínima que você precisa, e aí tem vários métodos, ok? Você fazer o efeito fotoelétrico é uma maneira de você arrancar o elétron da sua amostra. É uma maneira, tem outras. A função trabalho, que é isso que o Eric disse agora, é a energia que mantém o elétron interagindo com o núcleo. Vamos supor, vou fazer aqui, vou colocar números. Vamos supor que é 2 eletronvolts. Depois a gente vai entender o que é esse eletronvolts. Eu vou colocar mais. Vou ser mais aleatório para vocês. Como vocês estão acostumados com Joule em energia, vou falar de Joule. Vamos supor que a energia que mantém o elétron ligado ao núcleo é 5 joules. É a energia que prende o elétron, é a energia, no caso, resultante da interação entre o elétron e o núcleo. Se uma radiação tiver uma energia, se essa radiação fóton tiver uma energia 3 joules, se esse pacote chegar e transferir 3 joules para esse elétron, ele consegue arrancar esse elétron da amostra? É uma pergunta. De novo, o elétron está interagindo com o núcleo com uma energia de 5 joules. O fóton que está chegando aí, ó, essa radiação que está chegando, cada fóton interage com um elétron. Então, esse fóton que está chegando, ele é um fóton que traz só 3 joules de energia. Será que No ele caso, consegue não, a pessoa tem que ser superior para fazer o elétron sair. superior? Tem que ser superior. É exatamente isso. É isso que eu queria que vocês entendessem. A energia que cada quantum, que cada fóton traz na radiação, vai interagir com um elétron. E essa energia que esse fóton traz tem que ser suficiente para vencer essa função trabalho do elétron. O que é a função trabalho do elétron? É a energia que mantém o elétron preso. Então, se esse fóton não tem uma energia mínima necessária para arrancar esse elétron, não vai arrancar. Então, um pouco.
Então é isso, né? Só para. Já falei, né? Então, se a gente pensar. Uai, se a gente pensar então aí no efeito fotoelétrico, como é que é assim? Um aparato bem simples, né? Essa imagem aí. Então você tem uma fonte que está emitindo aqui uma radiação, né? Essa fonte atinge aqui uma placa. Essa placa, gente, pode ser uma placa de cobre, pode ser uma placa de cobalto, uma placa de prata, uma placa de ouro, né? Pode ser pode ser de várias, né? De qualquer coisa. Pode ser uma placa de alumínio. Então aí, pode ser qualquer placa. O cara vem, coloca ali uma bateria, né? Ele aplica então uma DDP, ele carrega negativamente essa placa, certo? Ele carrega negativamente essa placa fica muito negativa. Aí os fótons vêm aqui através dessa luz, né, dessa radiação. Esse fóton vem, vem. Quando ele chega aqui na placa, ele transfere a energia dele para um elétron e sai um elétron, ejetado, certo? Esse é um esquema de um efeito fotoelétrico, bem simples. Então, você tem. E aí, né, quando o elétron sai dessa placa aí, que pode ser uma placa de metal, pode ser uma placa de ouro, de qualquer coisa, aí você tem um amperímetro aqui, esse amperímetro vai medir uma certa corrente aí. Tudo bem? Então, esse é um aparato físico de um efeito fotoelétrico. Radiação, que vocês estão vendo aí, essa lanterna está emitindo, é a fonte da radiação. Ele atinge uma placa, essa placa está aplicada uma DDP, você carrega essa placa. Se a energia dessa radiação for suficiente, ela arranca o elétron dessa placa, fazendo com que você detecte corrente aí nesse sistema, né? Bom, uma coisa é interessante que a gente tem que pensar nesses 4 tópicos aí. Primeiro, o tempo de atraso entre o momento em que a luz, né, da fonte é ligada e a ejeção dos primeiros elétrons não era afetada pela intensidade ou pela frequência da luz, né? Ou seja, não adianta você aumentar a intensidade dessa radiação ou diminuir. O tempo de ejeção era o mesmo, ok? O efeito era facilmente observado usando-se luz ultravioleta, né, luz violeta ou ultravioleta, mas não quando se usava luz vermelha. Basicamente, o que ele está dizendo aí é que se você mudar a fonte, pode ser que você não observe o efeito fotoelétrico. Alguém teria um chute? Por que que, por exemplo, se você colocar uma radiação, tem efeito fotoelétrico, e se você colocar outra radiação, não tem efeito fotoelétrico? Pode errar, não tem problema não. Ah, não sei não, senhor. Olha aqui que eu falei, vou ver se... Lembra que a gente falou aqui que, obrigatoriamente, a radiação, ela tem de trazer fótons com energia suficiente para arrancar o elétron. Isso aí vocês entenderam. Se o fóton não tiver energia suficiente para arrancar o elétron, porque o elétron tem uma energia resultante ali da atração com o núcleo, então se o fóton não tem essa energia, ele não arranca o elétron. Então, você tem uma radiação específica para um dado material. Se a placa for de cobre, você acha que qualquer radiação vai tirar os elétrons da placa de cobre? Não. Porque você pode ter uma radiação com baixa energia e uma radiação com alta energia.
Pode ser que essa radiação que tem baixa energia não tenha energia suficiente para arrancar o elétron da placa de cobre. Entendeu? Então, por isso que o efeito pode. Ó, esse efeito, quando os caras fizeram o experimento, se o cara usasse uma radiação vermelha, às vezes ele não verificava. Mas se usasse uma radiação ultravioleta, ele observava. Então, basicamente o que ele está dizendo é que o efeito fotoelétrico ele ocorre para radiações eletromagnéticas bem definidas, tais quais elas têm energia suficiente para vencer a função trabalho do material. Agora vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que você tem uma placa de cobre e que você então tem uma radiação que vai arrancar elétrons. Você sabe, acabou. A radiação que está chegando, ela tem energia suficiente para arrancar os elétrons. Beleza. Eles perceberam que a taxa com a qual os elétrons eram ejetados era proporcional à intensidade da luz. Deixa bem o que ele está te falando. Se você aumentar a intensidade da luz, que seria a potência irradiada ali por área, né? Se você aumenta, às vezes, a área de atuação mesmo da onda, né? Então, se de alguma maneira você aumenta e também você aumenta a intensidade, aumenta a potência dessa lâmpada, não sei. Aumenta a intensidade dessa lâmpada. Eles percebiam uma coisa, mais elétrons saía da placa, era ejetado. Mas eles percebiam uma coisa que é no 4. A energia máxima dos elétrons ejetados não era afetada pela intensidade da luz. Veja bem, a gente tem agora, vamos pegar o processo desde o começo. Pegou radiação, tem uma placa de cobre. Pegou uma radiação, ligou nessa e apontou para a placa de cobre. Não arrancou elétron, significa que essa radiação não tem energia suficiente. Aí o cara vai lá e pega outra lanterna. Pega uma lanterninha com uma radiação com maior energia. Agora ele pega, incide essa radiação com energia maior na placa e começa a arrancar elétrons. Essa radiação arranca. Significa que essa radiação tem fótons com uma energia maior, pelo menos, né? Maior ou igual, imediatamente maior, a energia que liga o elétron ao núcleo. Agora está ejetando elétron. É o que o cara percebeu. Se você aumentar a intensidade dessa radiação, mais elétrons vão ser ejetados. Mas a velocidade não muda. Isso é muito importante. O interessante é que esses 4 fenômenos não podem ser explicados classicamente, ok? Isso são fenômenos novos, que quem trouxe foi o efeito fotoelétrico. Bom, tomando isso na cabeça, o que os caras perceberam? Eles verificaram o seguinte, vamos olhar para essa equação aí. Essa equação me dá a seguinte equação. Esse K é energia cinética. De quem? Do elétron que foi ejetado no efeito fotoelétrico, certo? É igual a H vezes F, vezes F, que é frequência, tá, gente? É porque aí a equação tá H vezes F menos φ. Esse φ é a função trabalho, certo? É a função trabalho. Que função trabalho? Do elétron, né? Seria a energia que mantém o elétron preso ao núcleo. Então, o que ele está dizendo? A energia do fóton... Olha que legal. Vamos supor que eu tenho um fóton de 5 joules. Estou usando joules por enquanto, porque é a linguagem que vocês estão acostumados. E você tem uma função trabalho de 3 joules. Ok. Quer dizer, então, que esses 5 joules, que é a energia do fóton, é a energia que cada quantum lá carrega. Quando um quantum, né, de luz encontra um elétron, ele passa parte desses 5 joules, ele vai utilizar para arrancar o elétron. Quanto que ele vai utilizar para arrancar o elétron? 3 joules. Desses 5 joules, ele tem que usar 3 joules para arrancar o elétron. Qual é o balanço aqui? O
que está acontecendo aqui? Quanto de energia que falta nesse processo? Dos 5 joules que o quantum trazia, ele passou 3 para arrancar o elétron. Esse balanço, 2 joules. Esse balanço está sobrando 2 joules. Para que vai acontecer com esses 2 joules? Alguém poderia me falar? O que vai acontecer com esses 2 joules? Pode errar, não tem problema não. O quantum de luz trazia 5 joules. Desses 5, ele usou 3 joules, que é a função trabalho, para tirar o elétron. Sobrou 2. Alguém respondeu no chat aqui? Deixa eu olhar o que é. É mais ou menos isso, Rian. Esses 2 joules, gente, vão ser usados como energia cinética para o elétron sair. Entenderam? Alguém responde sim aí. Se entendeu, se não entendeu, bota aí no chat, qualquer coisa. Sim, professor, tem tudo aqui. Então, ó, viu? Olha, o tanto que o efeito fotoelétrico é fácil. Você tem 2 partículas envolvidas. Elétron e fóton. Fóton e elétron, 4, né? Não, você tem 2. Fóton e elétron. Um fóton é um quanto de energia. E o quanto de energia carrega constante de Planck vezes F de energia. Que é essa equação aí, essa parte da equação aí. Isso aí é do fóton. O fóton traz uma energia. Se essa energia for suficiente para vencer a função trabalho, ele vai ejetar o elétron. Vai haver um balanço de energia, vai haver uma diferença. Isso que sobra, o elétron pega para ganhar velocidade e ser ejetado. O efeito fotoelétrico é isso, gente. É basicamente uma expressão do princípio de conservação de energia no efeito fotoelétrico. Você não tem muita coisa. Você tem 2 partículas. O fóton chegando, passando energia, pegando parte dessa energia, se for suficiente, para arrancar o elétron. Essa diferença aí, né, porque ele usa exatamente o valor, que é a função de trabalho, para arrancar o elétron. Arrancou o elétron, essa diferença, o próprio elétron usa para ganhar, então, velocidade. Só para vocês terem noção, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Aqui. Professor, Diga. você estava falando lá sobre que, dependendo do material que você colocava, elétron ia ser injetado ou não. Sim. Mas como que a pessoa sabe? É pelo amperímetro que ela sabe se está injetando ou não? É pelo amperímetro, porque se você tem corrente, se você tem corrente, no caso, é a constatação de que você tem elétrons saindo de uma placa, né? Então você tem 2 placas. Quem falou? Desculpa, eu não vi. Kaique. Se você tem essa placa, você botou uma bateria lá, eletrizou. Bateria, você eletrizou a placa. Aí você testa uma radiação, não teve corrente. Ok, essa radiação não tem energia suficiente. Testou uma radiação com uma energia um pouco maior. Tem corrente. Então, essa radiação, aí está acontecendo efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico é constatado à medida que você, então, vê que corrente está sendo produzida aí nesse aparato. Tá bom? Respondido? Ok, respondido. Beleza. Então, eu quero mostrar isso daqui, ó. Esse daqui... Tá abrindo aí, só um pouquinho isso aí. Ó, isso aqui é um material que eu achei, uma fonte que eu achei legal, que mostra, né, aí em cima, o título, que é... aqui tem como fazer revisão? Tem. Que é a função trabalho, né? Deixa eu pegar a caneta aqui. Isso ó, esse aqui, né? Função trabalho dos elétrons, né?
dos elementos lá da sua tabela química. Então, os caras mediram. Aqui para baixo, vou mostrar aqui na tabela. Essa aqui é a tabela. Depois a gente vai ver, vocês até hoje estão acostumados a mexer com energia em joule. Mas como a gente está tratando de partículas, a energia ela vai ter uma outra, uma outra unidade. Aí em cima, ó, função trabalho aí, ó, é em electronvolts, tá bom? Que é uma outra maneira de falar a energia. Então você pode ver, né, que a prata, a G é prata ou é ouro? Prata, né? Ó, você pode ver que a prata, né, ela tem uma função trabalho 4,64 electronvolts. Agora, mais aqui embaixo, vamos ver, vamos escolher outra aqui. Ó, não, aqui tá igual, deixa eu achar um aqui. Sódio, aí na tabela do meio, você tem o sódio. Uma placa de sódio tem uma função trabalho de 2,36 electronvolts, né? Você tem uma aí de, sei lá, níquel, 5,22, um pouco maior. Então, dependendo, isso aí também tem muitas coisas por detrás disso. Para você descobrir qual é a energia necessária para tirar a função trabalho, é isso, tá? Qual é a energia necessária, então, para tirar um elétron lá da interação dele com o núcleo do átomo? Você tem várias formas de descobrir. O efeito fotoelétrico foi uma delas, né? Mas você pode ver aqui, ó. Você tem várias maneiras de descobrir isso. Você tem esse PE aí, ó, que é o que eu estava falando para vocês mais cedo, né? Que é a sigla aí, né? De efeito fotoelétrico, né? Mas você tem emissão de campo, você tem emissão termiônica, né? Você tem, sei lá, amostras policristalinas, você tem amostras amorfas, né? Você tem diferença por potencial de contato. Então, você tem várias maneiras de descobrir a função trabalho. Mas você pode ver que a maneira mais utilizada, né? Isso vai depender, então, o método mais utilizado é o efeito fotoelétrico, que é o PE, né? A sigla PE. E ele, o que os caras conseguem através do efeito fotoelétrico é medir, então, qual é a energia necessária para arrancar um elétron lá da interação com o núcleo. Vamos voltar lá para a equação? Então é isso, gente. Essa equação E igual, essa equação K, que é a energia cinética do elétron, é igual à energia do fóton menos a função trabalho, é uma equação que nós vamos utilizar bastante, certo? Bom, e aí agora eu quero que a gente olhe nisso daqui, ó. Vamos pegar outra coisa aqui. Aqui. Então, por que tá pensando? Aqui. Deixa eu só um pouquinho, que a gente tem... Eita. A gente tem... Deixa eu pegar o espectro aqui primeiro. Peraí. Se a gente pensar aqui no espectro, nesse espectro eletromagnético da radiação, você tem aqui raios gama, que tem comprimento de onda bem pequeno, né? Você tem ultravioleta, raio-x, você tem infravermelho. À medida que você vai caminhando aqui para a direita, o tamanho da onda vai aumentando. Você tem, ó, ondas AM, de rádio AM, 100 metros, o comprimento de uma onda. De TV, 1 metro. Do radar, 1 centímetro, né? Então, e não estão no visível, óbvio, né? Então, cada uma dessas ondas tem uma energia. O que eu quero que vocês, que a gente faça, né? Vamos pegar aqui agora, por exemplo, a onda de TV. A onda de TV,
o comprimento de onda dela varia de 10 a 9 a 10 a 11 nanômetros. Eu vou chegar aqui em cima, vou baixar aqui um pouquinho, ó, e vamos pegar aqui. Ondas. Qual era a onda que estava lá? De rádio ou de. Esqueci já. De TV. Ondas de TV. O comprimento de onda dela. Tá todo mundo aí ainda? Tá, né? Sim. Ok. Não dorme, não. Pode ser de 10 a nona. Comprimento de onda é lambda, tá, gente? Esse lambda aí é o comprimento de onda. 10 a nona? Isso, 10 a nona. Esse negócio tá muito grande. Ah, não, tá certo. 10 a nonas nanômetros até 10 a 11 nanômetros. Vamos deixar tudo em unidade de nanômetro. Primeira pergunta. Tem como descobrir a frequência dessa onda? Se souber a velocidade, tem, não tem? Isso é o quê? Não, deixa. Não, pode falar, cara. Ó, tem uma equação. Eu mostrei semana passada. Velocidade. Velocidade igual a lambda vezes F. Isso, muito bem. Velocidade é igual a lambda vezes a frequência. Muito bem. Essa é a equação. A pergunta é, se a gente está falando de onda eletromagnética, qual é essa velocidade dessa onda? Então, Velocidade da luz. Que nós vamos chamar de C. Então, C é igual a lambda vezes F. Pronto. Essa equação aqui, gente, se você conhece a frequência, ó, se você conhece o comprimento de onda, você descobre a frequência. Vamos fazer um teste para o caso dessa onda. Vamos lá. Frequência é igual a C dividido por lambda, ok? Então, a frequência da onda 1 vai ser igual a C dividido pelo comprimento da onda 1. C é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, isso aqui é bem difundido. Tudo isso aqui dividido pelo comprimento de onda 1, que é 10 nanômetros. Ai, gente. Bora lá. Bom, eu vou melhorar isso daqui, né? Você pode escrever dessa forma aqui, ó. 3 vezes 10 oitava metros por segundo vezes 1 dividido por 10. Gente, nanômetro. O que é nanômetro? O que que esse N vale aqui nessa conta? Menos 9, muito bem. 10 é menos 9. Então, esse número aqui, gente, é a mesma coisa de 10 vezes 10 a menos 9 metros. Então, vou colocar lá. 10 vezes 10 a menos 9 metros, né? Esse metro aqui, né, foge com esse metro. Então, vai ficar que a frequência da onda 1 vai ser igual 3 vezes 10 a oitava em cima. Embaixo vai sobrar 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a menos 9, né, gente? Você conserva a base e subtrai lá os expoentes, vai dar menos 8, né? Sobra 1 sobre segundo. Essa unidade, 1 sobre segundo, na física é chamada de quê? O nome do gato que a gente tem, né, gente, no nosso instituto. Hertz. Hertz, muito bem. Hertz. Né? E aqui vai sobrar o quê? Que
F1 é igual a 3 vezes o 10 elevado, em cima continua o 10 elevado a 8, e o 10 elevado a menos 8 passa para cima positivo. Muito bem, eu já vou botar aqui então 16. Né, que vai passar positivo, vai sobrar 10 a 16 Hz. Certo? Fácil isso. A frequência 2, vamos calcular a frequência... Ah, não, vamos pensar agora ainda na frequência 1. Tem como calcular a energia da frequência 1? A pergunta é essa. Tem como calcular a energia da frequência 1? Fazendo caretas aqui para virar meme. Tem como calcular essa energia dessa frequência de onda de rádio? De TV, no caso? Tem, gente. A energia é isso aqui, ó. Tem que ter o H, muito bem. A energia, o H é constante, tá? Quem falou, deixa eu ver aqui. O H, Anthony, é constante e ela vai ser dada. Mas a energia, então, do 1 é igual a H, que é a constante de Planck, vezes a frequência do 1. A constante de Planck em Joule Joule, caralho, peraí. Opa, desculpa aí, gente. Eu não lembro de cabeça. O número é enorme. Em joules por segundo, né? Ok, Google, né? Ó, eu vou botar aqui para vocês. Tá acabando a aula, calma aí. H é 6,63 vezes 10 a menos 34 joule vezes segundo. Beleza? Então, para calcular aí essa frequência, vai ser, ó, 63 vezes 10 a menos 34 joule vezes segundo, vezes a frequência, que vale 3 vezes 10 a 16 Hz, que é 1 sobre segundo, né? Aí corta isso com isso, sobra que a energia da frequência 1, subir mais um pouquinho, vai ser 6,63, vou fazer calculador aqui, 6,63 vezes 3, pegando esses daqui e multiplicando, ó, vai dar 19,89. Vezes, agora vamos multiplicar as potências aqui. 34 menos 34 mais 16, vezes 10 a menos 18, né? Joule. Essa é a energia do elétron. Ó, essa é a energia da onda de rádio, cujo comprimento de onda qual que era que a gente tinha visto? 10 a menos 9 nanômetros. Então, essa energia para uma onda que tem 10 a menos 9 nanômetros. Mais 9, na verdade. Deixa eu apagar isso aqui, ficou porco. Essa energia, gente, é a energia dessa onda, não viaja não, ela não pode ser energia de qualquer onda. Agora, tá bonitinho o quadro aí, hein, galera, ó, retinho, velho. Vamos lá. Então, a gente descobriu, olha, frequência, vai acabar a aula, calma aí. Descobriu frequência dessa onda de rádio, descobriu a energia dessa onda de rádio. Tem uma coisa que a gente pode descobrir aqui facilmente. Tem uma coisa que eu quero que vocês aprendam, na verdade. Tá vendo que essa energia tá um número muito... O que é pres... O que foi? O que é pres F? É menos 17? Eu errei? Tá, é porque você colocou em bonitinho, ô Johnny. Bom, eu vou colocar igual o Johnny colocou, que o Johnny colocou na notação científica bonitinho, né? Porque na notação científica, gente, esse número aqui, ó, tem que ficar entre 1 e 10. Vou botar igual o Johnny colocou. Tá bom? Para ficar igual entre 1 e 10, você tem que andar com essa casa
uma casa para frente, né? Então vai ficar 1,989 vezes 10 a menos 17 joules, né? Não tem diferença nenhuma da primeira para a segunda. Tá bom, gente? É a mesma coisa, só que está em notação científica. Bom, o que eu acho, o que eu não gosto disso daqui, que a física também não gosta, é que a gente tem um número aqui, gente, sempre de potência de 10, um número muito grande. Então, tem uma maneira da gente escrever essa energia. Vou escrever aqui do lado para não passar para a próxima página. Tem uma maneira de escrever essa energia melhor. A gente já se sabe que. Vou colocar outra cor aqui, vou colocar preto. Um joule, gente, um joule de energia equivale a. Pô, peraí que eu tava errando também aqui. Um pouquinho. Eu vou colocar diferente. Vou colocar o contrário. Só um pouquinho. Ó, na verdade, eu vou falar assim, ó. Um elétron-volt, que é uma outra maneira de escrever energia, equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 joule. 10 a menos 19 joule. Ok? Então, a gente vai fazer uma transformação. Quanto que vale essa energia em elétron-volts? Essa energia que é 1,989 vezes 10 a menos 17 joule. Fala a regra de 3 aqui, né, gente? Então vai ficar, né, multiplica aqui, esse por aquele, e esse por esse. Então vai ficar aqui, E1 vai ser igual a 1,989 vezes 10 a menos 17 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Alguém já fez a conta? Eu já não fiz rápido, mas eu vou fazer aqui, tentar fazer aqui. 1,989 dividido por 1,6. 1,989 dividido por 1,6 vai dar. Eu fiz a conta aqui. 1,24 vezes. Esse 19 passa para cima positivo. Isso aí, vezes 10. Eu olho 1, passa 1 dando segundo de onde já fez a conta. Vai dar 1,24 vezes 10 ao quadrado. Não é joule mais, é elétron volt. Aí multiplica então por 100, né? Então você sabe que a energia E1, agora eu vou colocar outra coisa que eu sou colorida aqui, ó. E1 vai ser igual a 124 elétron volts.